Oiê, eu sou a Júlia. Oiê, eu sou a Mariana, mas quem somos nós para julgar? Gente, no caso de hoje, vocês vão ver uma frase inédita. Bolsonaro e Beyoncé. Quem diria esses dois nomes na mesma frase? E aí a pergunta que fica é como que esses dois estão conectados, né? Tipo assim, o que tem a ver com o outro? Absolutamente nada, né? O que um tem a ver com o outro? O que tem a ver aqui com propriedade intelectual? Mas tem com tudo. direito, enfim. Isso, tem tudo a ver e vocês vão entender. Simplesmente a Beyoncé está acionando o Bolsonaro na justiça. Na verdade, eu acho que não é exatamente o Bolsonaro, né, que ela está acionando, mas o título ali é Beyoncé processa Bolsonaro. Não sei se todo mundo sabe, eu não sabia, que vai sair um documentário sobre o Bolsonaro. O ex-presidente do Brasil, né? Acho que isso todo mundo sabe. É um documentário chamado Dark Horse. E esse documentário vai ser dirigido e produzido por um político também. E aí, onde que a Beyoncé entra nisso, né? Eles colocaram no trailer uma música da Beyoncé da época do Destiny's Child, que ela fazia parte, né? Quando ela era lá nos anos 2000, isso. E a música foi não só cantada por ela ali, né? Na voz dela, mas ela também foi uma das compositoras da música. E colocaram essa música sem autorização alguma, só enfiaram lá no filme e acharam que iam abalar por isso. Mas assim, isso poderia acontecer com o Bolsonaro, com, sei lá, qualquer pessoa, né? Não é só porque ele é o Bolsonaro que isso aconteceu, claro. Mas, por ser o Bolsonaro lançando um filme sobre ele, um documentário, são coisas que ele deveria... Quer dizer, o produtor do filme ali, o diretor, deveria ter tomado muito cuidado. Com certeza, faltou um clearance aí. Exatamente. E aí isso viola os direitos autorais da música, né? Da música que chama Survivor. E aí eu queria trazer esse assunto aqui pra gente comentar sobre. Adoro! Tem muitas camadas nesse assunto. Na verdade, né, sobre proteção de direitos autorais. Bom, como você disse, independentemente de ser Bolsonaro e seja qual outra pessoa que for, qualquer produção audiovisual, a gente precisa passar por um processo que a gente chama de clearance, que é o pedido de autorizações, né, de uma forma bem genérica. A gente verifica tudo que vai ter ali dentro daquela produção e tudo que precisa de autorização, e vai atrás dessas autorizações. E música é uma das coisas mais importantes, né? Inclusive, é uma das principais... um dos principais elementos que é identificado dentro de uma obra como uma possível violação. Por exemplo, se você coloca um trailer, um teaser no YouTube, por exemplo, o próprio YouTube pode identificar essa violação e derrubar o vídeo, né? Então, assim, a música é um desses elementos. Se você vai usar uma música ali, você precisa de autorização, né? Até porque não é pelo nome da Beyoncé. Ai, meu Deus, não tá lá o crédito pra Beyoncé na música. Não é isso, porque, na verdade, quando uma música é famosa ou de uma pessoa famosa, como é o caso da Beyoncé, gente, ela é, assim, mundialmente conhecida. Então, quem ouvir a música vai reconhecer e vai falar, nossa, olha a música da Beyoncé. Só que a questão ela precisa receber por aquilo, é o trabalho dela. Né, ela precisa receber a porcentagem que lhe é devido, os royalties, né, pelo uso da música, porque o filme vai render muito para eles. Sim. Entendeu? Então, assim, é justo que ela ganhe a parte dela. E ainda que não fosse a Beyoncé, e ainda que fosse um artista completamente desconhecido. Que no a partir do momento que você usa qualquer produção de terceiro, criação de terceiro, você precisa de autorização. É que no caso dela ainda tem essa parte benéfica, entre aspas, de todo mundo saber de quem é a música. Mas realmente, eu acho que se fosse com um compositor menor, um cantor menor, local, um artista local, seria muito pior. Né? Seria bem pior. Então, assim, ela ainda tem essa coisa de, tipo, o Destiny's Child era muito conhecido. Ela continua muito conhecida. Então, né, tem esse lado ainda ali pra ela, mas... Tem. Então, a gente tem esse principal aspecto, né, que é o aspecto de fazer o pedido de autorização. Essa autorização ela pode ser gratuita, ela pode ser onerosa, mas é um pedido de autorização. E se ela não for concedida, a obra não pode usar aquele título, aquela música, aquela imagem, ou qualquer criação que seja. E aí a gente tem um outro aspecto também que... é um filme, é uma produção de cunho político.
E aí entra numa outra seara, numa outra discussão, né? Que até nas reportagens assim que eu vi, foi algo levantado para originar esse litígio, enfim. No sentido de que ela não queria que houvesse essa vinculação da música, da voz dela, da artista, com aquela produção de cunho político. Muito complicado, porque para Envolve ela... direitos morais também. Não, e isso pode trazer uma associação indevida ali. Indevida, sim. Porque ela não quer ser... Às vezes ela não quer se posicionar politicamente por conta da carreira pública dela. E tá tudo bem, é o direito dela, ela não precisa. E realmente, ter o nome vinculado pode trazer problemas para ela. A gente tem até uma discussão aqui no Brasil super importante, porque aqui no Brasil a gente tem uma autorização legal de paródia. Então, você pode parodiar uma música e utilizar aquela música sem autorização. E a gente teve uma determinada época política que algumas músicas foram parodiadas e utilizadas, né, em caráter político. E aí entrou essa discussão, né? Tudo bem, a paródia pode, mas nesse contexto é possível, né? Por envolver essas questões políticas. Às vezes eu não quero me posicionar, eu, artista, não quero me posicionar politicamente, né? Exatamente. Eu não quero ter uma música minha, uma composição minha, a minha voz, de repente, ligada a um posicionamento, porque essa associação é feita pelo público, né? Independente, às vezes você não consegue controlar isso, né? Então veio essa discussão à tona também, né, nesse sentido. Então, quando envolve aspecto político, outras camadas, né, elas vão sendo acrescentadas nessa discussão, né? Aquela coisa, né? As pessoas, elas costumam achar que só porque um conteúdo ou um audiovisual no geral viralizou, é famoso, todo mundo conhece, as pessoas tendem a achar que isso é público e na verdade não é. Tem um autor por trás, um titular daqueles direitos, então assim, não é qualquer um que pode sair usando sem mais nem menos, sem pedir uma autorização, sem pensar nos efeitos que aquilo causa. Sim. As pessoas precisam autorizar, porque o criador tá ali por trás, né? Então, isso é sempre uma questão muito importante. É uma de se propriedade. pensar. É a mesma coisa de você pensar, por exemplo, assim, tô na minha casa. A minha casa é muito bonita, a minha casa todo mundo conhece pela beleza dela, não sei o que, não sei o que. Época de Natal, estamos na época de Natal, vou dar um exemplo para vocês. Tem casas que fazem enfeites maravilhosos, constroem presépios e tal, e aí todo mundo vai lá visitar e tal, mas é uma propriedade privada. Para você entrar dentro daquela propriedade, você precisa ter autorização, né? Você não pode simplesmente abrir o portão e ir lá entrar, só porque aquela exposição ficou famosa. Exatamente. Entendeu? Ainda mais, imagina se alguém vincula a foto da sua casa a um conteúdo publicitário, comercial. Sei lá, estamos vendendo árvore de Natal aqui igual a da decoração da sua casa. Pô, não é assim, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa fazer esses raciocínios, assim, essas reflexões, para entender o que acontece nesse mundo intangível, né? Então, é a mesma coisa, é uma propriedade. A criação artística é uma propriedade. E, enquanto propriedade, existe essa exclusividade. Eu preciso, para usar ela, eu preciso ter uma autorização. Para eu entrar na casa, eu preciso ter autorização. Para eu usar uma música, eu preciso ter autorização. E não só a música, a marca. Por exemplo, dentro de produções audiovisuais, é muito comum ter marcas sendo expostas, sendo apresentadas, enfim. Aquela marca precisa ter autorizado, entendeu? Assista uns vídeos anteriores aí que a gente falou sobre o caso da Netflix com a Firmeza. É verdade. Boa, boa. Que eles passaram, para quem não assistiu, primeiro eu recomendo que assista, mas segundo, em um documentário também da Netflix, eles filmaram, era um documentário, eu não me lembro exatamente do que, mas eles passaram e filmaram um outdoor com a marca da Firmeza. E era um documentário que poderia facilmente manchar a marca da Firmeza. Então, eles entraram com uma ação e falaram, vocês precisam tirar, isso está manchando a nossa marca. Tudo tem limites. Tudo tem limites. Não é porque tá na internet, não é porque é digital que pode, né? Então, a gente precisa sempre relembrar isso, né? E esse caso é clássico, né? Então, foi o uso de uma
de uma música de forma completamente indevida, né? E é aí que Beyoncé e Bolsonaro se cruzam. E é aí que eles se cruzam. Inusitadamente. Inusitadamente, exatamente. Quem diria, né? Baby. Ai. Baby. Mas então fica a conclusão desse caso, né? Qualquer tipo de produção audiovisual precisa passar, né? Não sejam amadores. Ela precisa passar por um clearance, uma avaliação de todas as autorizações que são necessárias. E a música é uma autorização. O uso de uma música é uma autorização necessária. Não importa se você vai colocar, por exemplo, numa plataforma e essa plataforma já tem uma autorização desse artista para usar a música. É só dentro daquela plataforma. Se você tirar daquela plataforma, se você der algum tipo de uso diferente do que os termos e condições de uso daquela plataforma autorizam, já está errado. Tá? Então, aqui, estou até falando isso por conta de teaser, assim, por conta de, às vezes faz um conteúdo em TikTok, em Instagram, e coloca música, enfim. A gente também tem que considerar, porque isso também é um conteúdo audiovisual, a gente também tem que considerar essas autorizações para esse tipo de uso. Inclusive, teve uma época que no TikTok vários áudios com músicas ficaram proibidos, se eu não me engano, da Universal. Que eles mudaram ali algumas coisas internamente e... na verdade, eles estavam tentando renegociar o catálogo, né? E aí, enquanto eles não renegociaram, eles tiveram que tirar tudo, né? E foi uma situação, assim, que a gente pode ver claramente. Eu tive vídeo dentro do TikTok que ficou sem música. Lá. Então. E aí, isso é uma demonstração clara de que tudo precisa de autorização. Inclusive, o próprio TikTok teve que tirar as músicas até terminar a negociação. Exatamente. Então, Bolsonaro e time do Bolsonaro, vamos deixar de ser amador, né? Isso aí. É isso aí. Fiquem ligados nos próximos vídeos do canal. E se inscrevam e compartilhem com seus amigos. Tchau, até a próxima.